venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei,
Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos hoje aqui para louvar e engrandecer o nome daquele que tem nome acima de todo e qualquer nome, o nome santo e poderoso de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus desta noite, estar aqui juntos, celebrando o nome dele. Pai amado, muito obrigado. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado, Pai amado, por estar na tua casa, pela saúde que nos dá, Pai amado, a cada momento. E poder, grandioso Deus, estar na tua casa para celebrar o teu nome. O teu nome, grandioso Deus, tem nos dado direção, discernimento e sabedoria. Pedimos a ti, grandioso Deus, a coordenação do culto desta noite, a direção que venha de ti. Para o abrir dos nossos lábios, Pai amado, receba o nosso louvor, a nossa adoração com teu trono de graça, Pai. Seja abençoando, grandioso Deus, cada servo teu que entrou nesse santuário. Receba, grandioso Deus, a tua oração, seus pedidos, os seus agradecimentos e responde, Pai amado, segundo o teu querer. Esteja também conduzindo aqueles que estão no caminho, Pai amado, a vir aqui, para que juntos podemos, Pai amado, celebrar o teu nome. E guarda aqueles que não podem vir, que estão em casa, enfermos, aqueles que estão no leito dos hospitais, Pai amado, guarda-os e fortaleça os seus ossos cada dia mais. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu peço à igreja que se coloque de pé e nós vamos louvar ao Senhor. Jesus em tua presença. Nós estamos na presença do Senhor e Ele possa receber a nossa vida, nosso louvor, a nossa adoração e responder-nos segundo a tua vontade. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos ali, contemplamos a tua face e rendemos-nos aqui, pois o dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande, muito grande, e te dar o louvor que é devido. O véu que se
momento missionário com a irmã Érica. Boa noite, irmãos. Estamos aqui no momento de missões mundiais, perdoem. E nós vamos estar aqui lendo o tema. Bota no Data Show o tema de missões, por favor. O tema desse ano é Vamos completar a missão. Podemos todos repetir? Vamos completar a missão. Amém? E nós vamos estar lendo a divisa. Vamos ler pausadamente. Vamos completar a missão. Portanto, vamos todos juntos, irmão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Amém, irmãos? Então, nós temos aqui que ajudar os missionários, quem estão no campo de missões, que não é fácil, tá? A igreja vai estar fazendo uma feijoada missionária e nós queremos a ajuda dos irmãos para estar trazendo para a gente aqui. Você pode procurar o Marcos, né, para estar trazendo todos os ingredientes de feijoada, né, Marcos? Feijão, linguiça, tá? A gente vai estar fazendo, vai ser no dia 16 de abril. Procura a lista do Marcos, o Marcos tem ali algumas coisas Sim, que podemos sim. trazer. Isso. E ali ver aqueles que podem Para a gente estar contribuir. fazendo, vai ser um almoço, né? Vai ser um almoço de missões, e vai ser uma deliciosa feijoada para a gente estar, nós podemos estar aí ajudando missões. Amém? Amém. Ler a palavra, a coluna de oração. Nessa coluna de oração, ao terminar, aqueles que quiserem vir à frente, o pastor estará orando. Jonatas toca a melodia ao fundo. Nós temos aqui a igreja, famílias da igreja, famílias que nos acompanham pela internet, família pastoral, onde nós fizemos hoje já um agradecimento pela vinda do pastor e da Cristina, e agradecer também a Cristina, que também completa também o seu aniversário amanhã. Cadê a Cristina? Tá ali, isso aí, entendeu? Você já deu um abraço na Cristina já para amanhã, hein? Porque amanhã ninguém vai ver a Cristina. A Cristina amanhã vai estar viajando. Né, Cristina? Tem a Sônia Lúcia, o irmão João, o Darlan, Fabiana, José Roberto, tem a Silvia, tem a Neuza, Maria da Penha, o Sidney, Maria Moraes, Antônio Geraldo, a Lorena, a Conceição, o Valnério, tem o Dirceu, tem a Iraci, a Edmeia, a irmã Ivonete, Maria Nazaré, Thaísa, tem o Wilson, o tio da Naná, e Leci, o pai do Marcos. Tem também a irmã Jane, pede pela Rosa Maria e também pela sua família. Temos a Maria Júlia, que foi pedido a Deise, a irmã Deise pediu pela Maria Júlia. E temos aqui a convidada, Dona Elza. Se vocês quiserem vir à frente, pode vir, acompanhar aqui, fica ao lado aqui do pastor, se quiser, fica ao lado da Ática, tá bom? Coloque seus pedidos diante de Deus. Deus, Ele conhece o seu coração. Você não precisa dizer para ninguém. Coloque diante de Deus, Ele conhece o seu coração e aí Ele responderá segundo a tua vontade. Nós temos também a convidada também que está no lado da Tatiane, não é isso? É sua mãe? É a o mãe Marcos. dela? É sua mãe? Sua mãe? Deus te Seja abençoe. bem-vinda. Seja bem-vinda, tá bom? Se quiser vir à frente, representando o Darlan, pode vir, tá bom? Deus abençoe vocês. O pastor estará orando nesse momento. Oremos.
Senhor, muito obrigado, Pai, que mais uma vez estamos na Tua presença, como igreja reunida, Pai, para louvar e bendizer o Teu santo nome. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá. Senhor, que nós possamos sempre ter a alegria do salmista quando diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E Senhor, é nesse lugar que nós estamos aqui alegres para adorar e bendizer o Teu santo nome. E muito obrigado, Pai, porque nós entendemos que a alegria do Senhor é a nossa força. E Senhor, nós estamos aqui para Te adorar, porque o Senhor é o motivo da nossa alegria, Pai. Senhor, que Tu possa estar com cada pedido, Senhor, que foi feito na coluna de oração, que Tu possa estar atendendo conforme a Tua vontade, vendo a necessidade de cada um que foi citado nessa coluna, e que Tu possa estar entrando com providência, Senhor, e que o Teu nome seja engrandecido, Senhor, em cada vida. Pai, abençoa os irmãos que estão aqui na frente. Eu estou aqui para agradecer a Cristina, outros irmãos também estão aqui com o coração agradecido. E Pai, nós viemos aqui agora, Senhor, para Te dizer muito obrigado. Muito obrigado pelas bênçãos recebidas. Muito obrigado por tudo que tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor é para nós, Pai. Nós Te agradecemos por isso. E Te pedimos, Senhor, pelos irmãos que estão aqui, trazendo uma necessidade também em seus corações. Nós não sabemos qual é, mas Tu sabes, e que Tu possa estar sondando, Senhor, cada coração, para que mesmo aquele pedido, Senhor, que nós ainda não fizemos, aquele que a gente nem pensa que precisa dele, só possa estar sondando os nossos corações e alcançando todas as nossas necessidades, Pai. Toma cada irmão em Tuas mãos. E, Senhor, aqueles também que veio aqui à frente, não para pedir por si mesmo, mas para trazer algum nome em seu coração, alguma necessidade de alguém, que Tu possas também estar respondendo conforme a Tua santa e bendita vontade. Amém. Te pedimos por missões mundiais. Toma, Senhor, essa campanha em Tuas mãos, que nós possamos, Senhor, nos dedicar a ela e fazermos um mês abençoado aqui na igreja, onde nós possamos não só com as ofertas ajudar, Senhor, missões, mas também orando, Senhor, e nos lembrando dos missionários que estão lá nos campos missionários, muitas vezes, Senhor, passando por perseguições, vivendo necessidades, Pai, e que Tu possas estar alcançando cada um deles, fortalecendo suas vidas e suas famílias, Pai. Senhor, abençoe, Senhor, o culto que nós estamos Te prestando, Pai, que Tu possas estar nos dirigindo com Teu Espírito Santo, possa estar preparando os nossos corações, para que hoje, Pai, possamos ouvir a Tua voz e, Senhor, sair daqui diferente de quando entramos aqui na Tua igreja nessa noite. Toca em nossos corações, toca em nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor, continuar de pé e ler a palavra de Deus que está no livro de Lucas, no capítulo 22. Nós vamos ler do 39 ao 44. Eu vou ler o 39 e os irmãos estarão acompanhando na voz do pastor o de 40, o 42 e o 44. Ele estará lendo os pares e eu estarei lendo os versos ímpares. Tá bom, irmãos? E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a Tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Vamos repetir novamente esse 44. E posto em agonia,
orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Vamos louvar ao Senhor. Nada além do sangue. O sangue de Jesus que nos verteu na cruz do Calvário para trazer salvação para mim e para você. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Declarem, eu sou livre. Que a neve, algo mais que a neve.
pode se sentar. E eu convido a Naná, conhecido como Naná, né? Nazaré, e as crianças. E o pastor estará orando pelas criancinhas. Tá vendo Thaís aí, ó. Uma das professoras aí também. Tá? Ela fica toda animada, ó. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse ministério da tua igreja. Muito obrigado, Pai, porque temos essas crianças aqui, Senhor, que agora estarão, Senhor, diante da tua palavra, sendo ensinadas. Que a semente, Senhor, dessa palavra possa permanecer em seus corações e que as suas vidas, Pai, sejam salvas, Senhor, desse mundo através da orientação da tua palavra e através do teu Espírito Santo que há de atuar nesses corações. Também te pedimos, Senhor, pela Naná, toma ela em tuas mãos, pela Taizinha, que também fica lá, Senhor, abençoando esse culto, Senhor, e as outras irmãs que dão esse apoio a esse trabalho também. Toma cada um deles em tuas mãos. Que nós possamos ver esse ministério prosperando e a cada dia mais crescendo para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, muito obrigado pela bênção de termos essas crianças aqui para podermos cuidar delas debaixo da tua palavra. Toma cada pai, Senhor, em tuas mãos também, como orientador dessas crianças, para que elas possam crescer e serem ensinadas no caminho em que devem andar. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos os irmãos. Ih, está muito desanimado. Boa noite, irmãos. Agora melhorou. Hoje pela manhã a gente já agradeceu os irmãos que estavam aqui na igreja. Recebemos uma cesta feita por alguns irmãos aqui da nossa igreja. E a gente ficou muito feliz, né, de chegar aqui no gabinete e encontrar uma bonita cesta, uma mesa muito bonita, nos esperando, né, comemorando mais um aniversário que tivemos no sábado, né? Estava até falando o pessoal da igreja pela manhã que a nossa família resolveu se reunir lá em casa. Nós fizemos uma festa mais de âmbito familiar, por isso que os irmãos até não foram chamados, porque a gente, né, estava muito ali mais envolvido com o pessoal da família. E estávamos ali comemorando na festa. Eu fiquei até preocupado de colocar minha camisa do Flamengo, né? Que é o Fluminense, a nossa raça negra, né? Está sempre nos derrotando. E aí eu falei, bom, se eu botar a camisa do Flamengo, depois eu não vou poder tirar, vou ter que tirar a festa com a camisa que foi derrotada. Mas o Flamengo também me deu alegria, então a gente ficou feliz no dia de ontem, estando ali em família. E quando chegamos hoje, pela manhã, encontramos os irmãos nos abraçando, já abraçamos vários irmãos, e eu e a Cristina, nós comemoramos o nosso aniversário juntos. Eu comemoro no dia 1º de abril, né? Eu gostaria de pular essa data, comemorar no dia 2, mas nasci no dia 1º de abril. Imagine o bullying que eu sofri a minha vida toda, né? Nascendo no dia 1º de abril. Mas também ninguém esquece, né? E 1º de abril, pastor Eliezer faz aniversário nessa data, né? Ninguém esquece, porque é uma data marcante, né? E a gente está feliz de estar passando mais uma comemoração, adorando a Deus pelos anos de vida, e também agradecendo por estarmos de volta às atividades da nossa igreja. Gostaria de endossar, né, aquele chamado para missões, que a gente não fique só no almoço, mas irmãos que tiverem também a oportunidade de estar trazendo alguma coisinha para a igreja, tipo assim, um docinho, né? Tem irmãos que às vezes compram um picolé e traz para a igreja, e ali ele vende para missões. Nós não estamos fazendo comercialização dentro da igreja. Bom a gente até explicar, porque o nosso culto está sendo gravado pela internet. Isso tudo vai ser revertido para o campo missionário. Então isso é para abençoar missões e não para que a igreja vire um comércio, né? A oportunidade de nós estarmos comprando algo para abençoar a campanha de missões. Então você pode estar fazendo isso também.
e falando para os seus colegas de trabalho, no colégio, na vizinhança. Às vezes a gente tem tanta liberdade com aqueles nossos parentes, né, também, dizendo, ó, nós estamos em campanha de missões, você não quer ajudar lá na campanha de missões? Não, nós temos um alvo. E olha, muitas pessoas, elas se quebrantam e acabam ajudando na campanha de missões, porque sabem que é algo nobre que está sendo feito. É a oportunidade de nós ajudarmos a levar a palavra de Deus a todos os cantos do mundo. A gente não pode estar lá, mas o braço missionário da campanha de missões, ele consegue alcançar todo mundo. Então, você colaborando, você orando, você vai estar abençoando essa campanha de missões. Fiquei feliz em saber, irmão Mozaniel falou que quarta-feira nós temos tido um grupo muito bom de irmãos aqui na igreja, orando, né, irmão Disseu? Ele falou para mim, tem vindo um grupo muito bom de irmãos orar na quarta-feira. Eu vou até fazer da mesma forma que está sendo feito. Eu tenho certeza que está tendo uma pequena reflexão e sendo colocado mais tempo para oração. Então, nessa quarta-feira, eu vou experimentar, continuar fazendo igual aos irmãos. Se a receita deu certa, a gente tem que copiar, né, irmão do Senhor? Aquilo que é bom, a gente tem que copiar, né? E se deu certo, os irmãos continuem vindo, o pastor vai diminuir o momento da reflexão para que nós oremos mais e aproveitemos. E na quarta-feira, nós vamos ter a oração para missões, com certeza. Bom, agora eu quero fazer um apelo aos irmãos. Hoje pela manhã, quando eu cheguei, eu fiquei assim um pouco triste em ver a igreja muito vazia no domingo pela manhã. Eu gostaria de convidar os irmãos, se os irmãos estiverem em casa no domingo pela manhã, venham ao culto da manhã. O culto da manhã é um culto muito importante para a vida espiritual da igreja, para a vida espiritual nossa, né, individualmente. Porque no culto da manhã a gente ensina mais a doutrina bíblica, então nós aprendemos mais na prática da vida cristã. Então, gostaria de convidar os irmãos que não têm vindo no culto da manhã para fazerem o esforço, estarem aqui. Claro que tem muitos irmãos que trabalham, muitos irmãos que não estão em condições de estarem aqui por causa dos seus afazeres. Mas aqueles irmãos que puderem estar aqui, venham, não só no culto da manhã, mas também na escola bíblica dominical. É muito importante para a igreja estarmos firmes na palavra de Deus. Há duas receitas infalíveis para a igreja e para a nossa vida cristã. Uma delas, a palavra de Deus. Nós temos que aprender dela, aprender com ela. Isso vai nos trazer firmeza, vai nos trazer alimento para a alma. E a outra, a oração, que é onde nós encontramos o poder de Deus, né? A gente orando, nós temos ali exercendo o grande poder, né, da oração do justo, que pode muito em seus efeitos. E a igreja junta orando. Olha que grande poder que emana desse lugar. Nós temos que aproveitar esses momentos para crescimento nosso, crescimento da igreja, e para que nós sustentemos também as nossas famílias, a nossa vida secular. Tudo depende desse esforço que nós fazemos. Então, esforcem, irmãos. Estejam fazendo habitualmente isso. Façam um hábito. Vida cristã é hábito também, tá? Porque quando nós colocamos isso como hábito da nossa vida, vai ser salutar. Eu sempre explico isso à igreja. A vida espiritual é hábito. Assim como nós também temos vários hábitos salutares. Você acorda de manhã, escova o dente, para que a gente tenha um dentinho muito bonitinho, né? E durante o almoço, depois do almoço, nós escovamos. Depois a gente, ao dormir, também escova, e às vezes a gente escova também em outros momentos do dia. Esse hábito salutar. Na vida espiritual, nós temos também que cuidar da nossa alma, tendo o hábito de estarmos sempre prontos a estarmos na presença do Senhor e a sustentar a obra do Senhor também. Imaginem só, se nós chegássemos para a igreja em um domingo e falarmos assim, um domingo à noite, falarmos assim: a partir do domingo que vem não teremos o culto pela manhã. A partir do domingo que vem não teremos a escola bíblica dominical.
Quantos irmãos poderiam levantar a mão e falar assim: eu não aceito isso? Tá? Às vezes a gente olha para a igreja, a gente vê que são poucos que não podem dizer nada, que a gente tem e muitos irmãos não vêm. Eu estou falando essa palavra de exortação, às vezes ela parece dura, mas ela é necessária. Nós temos que entender isso. Ela é necessária e precisa ser dita para que haja um despertamento em nós. Pense nisso. Domingo que vem não tiver o culto da manhã. Se a gente pensar assim, não vai fazer falta. Olha, já pensou? Não vai fazer falta, porque você não vem. É uma meditação que a gente tem que guardar no nosso coração e pensar nisso. Eu não abro mão do domingo do Senhor, da escola bíblica dominical, domingo pela manhã. Isso não vai acontecer aqui na igreja, tá? Eu estou falando isso, tá, irmão de seu irmão? Senão isso pode ficar gravado lá e alguém cortar, né? E editar essa fala minha não é referente ao que vai acontecer. Isso não irá acontecer. É só para que nós saiamos daqui com essa reflexão em nossos corações. Nós vamos estar refletindo na palavra de Deus e lá no Antigo Testamento, com alguém que é um exemplo de vida com Deus, de alguém que andava com Deus. E nós vamos estar lendo em Gênesis capítulo 37, versículos de 1 a 11. Gênesis 37, de 1 a 11. Nós estamos vendo aqui pessoas que estão nos visitando. Nós temos ali uma senhora que está nos visitando, né? Eu não a conheço, né? É a primeira vez que eu a vejo. Sua mãe não? Opa, que bom! Deus abençoe, bom tê-la aqui com a gente, né? Nós temos visitando também. Sim, a senhora que está do lado da nossa irmãzinha. Como é que é o nome dela? Tá como vigia, né? Como guarda-costa hoje, né? Veio para tomar conta da irmã, que a irmã hoje veio sozinha para a igreja. Obrigado pela presença. Os outros irmãos a gente já conhece bem, né? E a gente já está em família, né? Mas esses que estão aqui hoje, nós queremos dizer muito obrigado. Vamos estar lendo a palavra de Deus, capítulo 37, versículos de 1 a 11 de Gênesis. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e, quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, e quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, se curvavam diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então, você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao seu pai e os irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e a sua mãe e os seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, pela tua palavra lida.
ajuda-nos a aplicar em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui conta a história de José. José, ele foi o responsável por levar a sua família para o Egito. E ali, né, com as 70 almas que foram ali junto com a sua família, porque a gente vê aqui o número de irmãos, mas a família era composta também por muitos escravos, muitas pessoas escravos que eram nascidos dentro da própria família, filhos de escravos. Então, havia um grupo muito grande naquela caravana na qual Jacó ele tinha. E quando eles foram para o Egito, foram com 70 pessoas para lá, para aquela nação. E ali ocuparam um território dado pelo próprio faraó. E ali começou a crescer o povo que se tornaria o povo de Israel, porque a nação israelita, ela só se torna nação a partir do deserto. Foi um povo, foi uma nação criada no deserto. E aqui conta a história de José, de como ele chegou no Egito. Ele chegou em vitória, né? E na saída do povo de Israel do Egito, ele saiu em vitória também. Passou por um momento de escravidão, mais de 400 anos de escravidão, mas quando saiu do Egito, saiu carregando os despojos, saiu como um povo vitorioso, porque Deus lhe deu a vitória. Mas o tema de hoje que eu queria refletir com os irmãos, eu não vou demorar muito na reflexão desse tema, mas é o resultado de uma vida que busca o melhor. José, quando a gente vê a história de José sendo contada na Bíblia, a gente vê que José buscava o melhor. Ele buscava ser o melhor, ele buscava fazer o melhor, ele buscava o melhor exemplo. E é nesse caminho, é nesse rumo que nós devemos trilhar a nossa vida, sempre buscando o melhor. E eu separei aqui 4 pontos para a nossa reflexão. Quem busca o melhor não concorda com aquilo que é errado. Era uma característica de José. José, diz o versículo 2 do capítulo 37, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia mais notícias deles ao seu pai. Ele não concordava com aquilo que era errado, e ele não se acomodava com aquilo que estava errado. Olha, irmãos, às vezes a gente olha para essa sociedade e a gente vê tantas coisas erradas acontecendo, não é verdade? Tantas coisas que não agradam a Deus. E quando a gente pensa assim, isso é errado e eu não vou fazer, isso se chama santificação. Você está se separando do mundo, que a santificação quer dizer separação do mundo. Quando você se separa do mundo e você faz aquilo que agrada a Deus, isso é o processo de santificação. Mais separados do mundo, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que é errado. E nós temos um referencial para que nós possamos seguir aquilo que é certo. E o referencial está na palavra de Deus. Mas para isso nós temos também que conhecê-la, né? O meu povo, ele erra. O meu povo, ele se corrompe. Por quê? Porque não me conhece. A palavra de Deus diz o seguinte, que aonde não há profecia, o povo se corrompe. O que é a profecia? A palavra de Deus. Vocês podem me chamar de profeta de Deus agora. Enquanto eu estiver aqui profetizando a palavra de Deus, não aquilo que é a minha profecia, não aquilo que surgiu do meu coração espontaneamente, não, mas aquilo que está na palavra. Eu estou aplicando a palavra de Deus. Então eu estou
agindo profeticamente agora, falando à igreja. Nós temos que nos afastar do erro. A Bíblia diz que nós devemos nos abster da aparência do mal, tomar um outro caminho, atravessar a estrada. Se o mal está ali na nossa frente, atravessa para outra calçada, não passe perto do mal. A gente vê Ló, quando ele tem a opção de escolher qual lado, né? Abraão e Ló, eles saem da terra de Ur dos Caldeus, vão para a terra que Deus promete a Abraão. Ló era sobrinho de Abraão e estava sendo criado por Abraão naquele momento. E aí eles começam a prosperar muito. E Abraão pergunta: olha, você quer ir para qual lado? Tem esse lado aqui, esse lado aqui. Se você resolveu ir para cá, eu vou para lá. Se for o contrário, eu vou tomar a decisão contrária que você quiser. Mas a gente não pode mais estar juntos, porque está havendo uma confusão entre os nossos pastores. E a gente não quer viver em confusão, a gente não quer viver em briga. Aí Ló, quando ele olha as campinas ali de Sodoma e Gomorra, é algo maravilhoso, né? É uma visão na qual ele, a melhor opção é aquela ali. Só que ele não apenas acampa naquelas campinas de Sodoma e Gomorra, mas logo depois ele também vai morar dentro da cidade de Sodoma. E aí o que acontece com ele? Ele começa a viver num lugar onde os homens já eram maus e pecadores. No próprio texto, onde há essa divisão, é frisado isso. Ele passa a viver dentro de Sodoma. Não se corrompeu, mas a cidade já estava corrompida. Vivia no meio de uma sociedade que desagradava a Deus, que fazia o que era errado. Olha, foi difícil de Ló sair daquela sociedade. Quando há a comunicação de que a cidade ia ser destruída, Ló saiu logo? Saiu não. Ele foi lá avisar os seus genros riram dele. Não é assim a história? Os genros riram dele. E aí eles estavam ali, né, esperando para sair os anjos. Ló, vem cá. Pegaram ele pela mão e saíram com ele. Eles tiveram que sair dessa forma, do meio daquela sociedade corrompida. E olha, irmãos, nós vivemos um tempo onde o cristão ele tem perdido a sua característica de cristão, numa vida cristã. Fidelidade a Deus, nós vamos falar a respeito disso. Hoje pela manhã nós falamos a respeito da igreja de Filadélfia, tudo aquilo que aquela igreja estava vivendo. Jesus Cristo escrevendo o Apocalipse, aquela igreja. Era difícil viver naquela sociedade sem se corromper com aquela sociedade. Mas será que as pessoas estão sendo corrompidas pela sociedade dos dias de hoje? Os crentes estão sendo corrompidos? Nós estamos nos assemelhando a esse tempo, vivendo de acordo com esse mundo ou vivendo de acordo com aquilo que Deus quer para nós? Os dias são maus, a palavra de Deus afirma isso. Há muita maldade no mundo. A maldade humana, a malignidade humana tem alcançado assim quase o teto, irmãos. E a gente vê tanta maldade acontecendo em nossa sociedade e muitas vezes a gente vê relatos disso acontecendo com padres, com pastores, com bispos, com pessoas que são líderes espirituais, que estão envolvidos em escândalos. Por quê? Começaram a deixar que o mal estivesse entrando na sua vida, começaram a serem influenciados pelo mal. Irmão, a maldade nos influencia, tem um poder de influenciar o ser humano, porque nós somos pecadores.
Paulo tinha muita dificuldade com as duas naturezas, e ao ponto de dizer aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, porque ele tinha duas naturezas guerreando dentro dele, e nós temos essas duas naturezas guerreando dentro de nós, do qual uma é carnal e a outra espiritual. E a carnal muitas vezes escolhe aquilo que desagrada a Deus. E nós temos que tomar cuidado com a maldade desse mundo, para que essa maldade não nos influencie. Olha, José, ele podia muito bem se adequar aos seus irmãos, para não ter problema de relacionamento com eles, não é verdade? Meus irmãos fazem tudo aquilo que é errado. Eu sou o mais novo. Para não ficar mal com eles, eu vou fazer a mesma coisa que eles fazem. Mas ele optou de não fazer o mal e não se conformava com aquela maldade. Porque tem gente que fala assim, José era X9, né? Às vezes ela entregava os seus irmãos, né? Mas não, porque ele não concordava com aquilo que era errado. E por isso que ele falava ao seu pai, para que seu pai tomasse uma providência, para que seus filhos fossem exortados, seus irmãos fossem exortados a fazer o bem. Em segundo lugar, quem busca o melhor faz o melhor em qualquer circunstância. Irmãos, foi como nós falamos. Olha, quando a história de José é contada como filho, porque a gente vê várias circunstâncias na vida de José. Quando a história de José é contada como filho, o seu pai o amava, porque ele buscava fazer aquilo que era o certo, aquilo que era agradável, aquilo que agradava ao seu pai. Então, no momento em que ele era filho, ele era um bom filho. Olha, dentro da nossa casa, nós devemos buscar ser o melhor. Se você é pai, busque ser um bom pai. Se você é uma mãe, busque ser uma boa mãe. Se você é um filho, busque ser um bom filho. Porque Deus promete bênçãos a nós e a nossa família, quando nós abençoamos a nossa família dentro daquilo que nós somos. Bom, eu quero ser um bom filho para o meu pai. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na face da terra. Mandamento com promessa. Único mandamento com promessa. Então, se nós somos filhos ainda, se temos os pais vivos, olha, já é uma bênção muito grande. Nós somos abençoados por Deus. Eu, quando chega o dia dos pais, eu não tenho meu pai, mas eu, comemoro esse dia com muita satisfação. Não como achando que Oswaldão está ali, né, no dia dos pais. Oswaldão está em outra circunstância muito melhor do que a minha. Ele está na eternidade. Dia das mães, a mãe também. Mas olha, eu comemoro os dias dos pais, mesmo não tendo filho, mas me considerando como pai, né? E muito feliz de Deus me dar a oportunidade de ter vários filhos espirituais. Eu sou pastor de uma igreja e eu tenho esse privilégio de ter vários filhos espirituais. Isso para mim é um grande privilégio, né? E além dos sobrinhos, além de outras pessoas que me têm na consideração como pai. E muitas pessoas já me disseram isso. Poxa, você é um pai para mim. Eu fico tão feliz, irmãos, quando eu sou chamado assim. A Cristina também, ela tem o mesmo conceito. Esses dias para nós são maravilhosos, porque nós sempre quisemos ser os melhores filhos para os nossos pais. E queríamos que ainda tivéssemos oportunidade de cuidar deles. Filhos, cuidem dos seus pais. Sejam bons exemplos na escola, sejam bons exemplos na sociedade, para que aquilo que você faça, as pessoas chegam a era filho de fulano de tal,
mas não como um mau exemplo, mas como um bom exemplo de filho. Porque se segue. Nós, muitas vezes, somos apresentados assim, num lugar, ele é filho de fulano de tal. Se seu pai foi alguém com uma referência boa, e você é uma boa referência, aquilo vai exaltar o nome do teu pai, vai exaltar o nome da tua mãe, vai honrar a sua família. Muitas vezes a gente, dentro de um contexto familiar, a pessoa se acha que é um bom pai, porque traz para dentro de casa o dinheiro, traz ali a necessidade básica da família. Não, o pai, ele tem que participar da casa também. Ele não pode chegar para a mãe e dizer assim: a responsabilidade é sua de cuidar do filho. Não, a responsabilidade é dos dois. Nenhum dos dois pode se eximir dessa responsabilidade. Ele precisa não só ser um pai provedor, mas um pai amoroso, participativo. Ele tem que ser um bom exemplo de pai. Ele tem que pegar a sua filhinha, colocar no colo, beijar a sua filha, para que ela possa experimentar a figura do homem em seu colo, para que ela, mais tarde, quando vai escolher o seu filho, o seu esposo, ela possa seguir o exemplo da sua mãe, que escolheu um bom marido. Pararam para pensar nisso? Parou para pensar nisso, Omar? E se Sofia, ela tiver de escolher alguém, que seja alguém igual a você, superior, né? Não, mas aí se for igual a você, tá bom também, você, né? Vamos dizer assim, como diria papai, você não é pouca porcaria, não, você é muita porcaria. É claro que é brincadeira, né? Mas não é, Marco, a gente quer o melhor para os filhos, né? O pai sempre pensa assim, a mãe, ai, olha, a mulher, a mãe, olha que responsabilidade grande. Todos os homens que existem nesse mundo, eles foram gerados por uma mãe, e o quanto ela contribuiu para esses homens. Não estou nem falando as mulheres, estou falando, né, as mulheres que geraram os homens e cuidaram desses homens, porque as mulheres que geraram mulheres, elas também mais tarde se tornam mães e continuam gerando. Mas o que seria de nós se não fossem as nossas mães? Tá? Muitas das coisas que eu hoje tenho na minha vida, eu sei que são coisas herdadas da minha mãe. E olha, quando eu olho para minha mãe, eu vejo uma pessoa que ela é um exemplo a ser seguido. E eu estou falando como filho, no contexto de um filho, no qual os pais já foram para a eternidade, mas ainda continuam influenciando a minha vida. Olha como é que são importantes as nossas condições dentro do lar. Como filho, o que eu posso fazer? Como pai, o que eu posso fazer? Como mãe, o que eu posso fazer? E José, ele foi o melhor filho naquele contexto familiar. Seja o melhor em seu contexto familiar. José, quando ele é vendido como escravo, coisa, objeto, ele passou a ser isso. Saiu do contexto familiar, de amado pelos pais, de ter ali uma herança reservada para ele, de poder ir e vir com tranquilidade. De repente ele se vê na condição de escravo. Em alguns corações podia surgir uma revolta muito grande. Por que ele foi na casa de Potifar? O melhor escravo. Vamos repetir isso? O melhor escravo. Para que isso fique guardado na nossa mente e no nosso coração. Melhor escravo, melhor coisa. Ao ponto de Potifar chegar para José e falar assim: olha, tudo que eu tenho, você vai passar a administrar. Eu só vou ter o cuidado de chegar em casa e
de comer aquilo que eu preciso comer na minha casa, porque o resto é tudo seu. A administração é toda sua. Ele foi o melhor escravo. Ele não ia ser promovido, não, irmãos, a livre, não. Porque a promoção de escravo, né, mais buscada seria de escravo para livre. Ele permaneceu escravo. Mas mesmo na escravidão, ele foi o melhor. Às vezes a gente, né, fica chateado com o nosso ambiente de trabalho, a gente não está satisfeito com o nosso trabalho. Irmãos, mesmo que haja insatisfação, faça o melhor no seu trabalho. Seja o melhor. Seja o exemplo no seu trabalho. Cuide desse trabalho como se estivesse cuidando das coisas do Senhor, porque é assim que nós devemos fazer na nossa vida cristã. A gente já aprendeu isso, tá? Que quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do Senhor, para a honra de Deus. Eu estou trabalhando, seja o melhor funcionário. Mas o meu patrão não é muito bom, não é muito legal comigo. Olha, você pode transformar aquela situação. Eu me lembro, eu já contei até para os irmãos aqui, né, quando eu trabalhei com um chefe que eu tinha, o apelido dele era Toninho Malvadeza. Bom, os irmãos já podem imaginar como é que era esse chefe, né? Toninho Malvadeza. Você dava um bom dia, quando chegava, ele te mandava, né, para um lugar impróprio. A gente ficava até sem graça de dar um bom dia para ele. Aí eu virei, falei, gente, eu vou ter que, né, continuar trabalhando nesse lugar, mas vou continuar tratando ele como eu preciso tratar o meu chefe, com muito respeito. E de repente, eu vi que as coisas começaram a mudar, o meu tratamento, o tratamento dele comigo começou a mudar. Eu num dia, a gente indo para uma festa do trabalho, a Cristina foi no ônibus, você se lembra disso, né, Cristina? A Cristina foi no ônibus com a gente, né, para o lugar onde a gente ia realizar a festa. E Toninho Malvadeza batendo o maior papo com Cristina. Olhando assim para ele. Malvadeza, diferente. Aí, conversando com Cristina. Aí, quando chegamos lá, fui conversar com outras pessoas, aí Cristina chegou para mim e falou assim, quem é aquele homem? Eu falei, quem? Ele estava conversando comigo no ônibus, tão bonzinho. Aí eu comecei a rir, rapaz. Eu falei, bonzinho? Bonzinho? Só se for para comer com farinha. Ainda brinquei com ela, né? Bom para comer com farinha. Aí, tudo bem. Aí, quando chegou na segunda-feira, eu falei assim, vou pegar no pé dele. Falei, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia. Toninho, deixa eu te contar uma coisa. Aconteceu isso. Minha esposa falou assim, fulano é tão bonzinho. Aí os colegas que estavam do lado falaram assim, não acredito não, tua esposa tem algum problema. Aí ela falou isso, Toninho. Aí eu falei com o pessoal, bonzinho para comer com farinha, porque o bicho é ruim, é beça. Mas já estava mudando o meu relacionamento com ele. Irmãos, às vezes depende de nós, para que o nosso lugar de trabalho ele seja um lugar mais tranquilo, melhor, satisfatório. Às vezes a gente encontra cada coisa na nossa vida secular e a gente pensa assim, não suporto isso. Irmão, continue fazendo melhor, seja o melhor funcionário, o melhor trabalhador da sua empresa. Porque é esse o caminho que nós devemos seguir, e assim era a vida de José, bom escravo, bom prisioneiro. Gente, olha, quando a gente olha para isso, a gente pensa assim, meu Deus, uma pessoa que desejava fazer o bem, buscar aquilo que é certo, que não fez nada de errado, que não quis trair o seu senhor,
disse não à mulher dele, que o provocou, foi parar na prisão. Podia estar muito revoltado, né? Pensando assim, meu Deus, eu quero fazer o que é certo. Eu dou um passo para frente, dois para trás. Às vezes a gente pensa assim, né? Que a coisa está indo dessa forma, que o nosso caminho está sendo trilhado dessa forma. Ele foi o melhor prisioneiro, porque o carcereiro falava assim, toma conta da prisão. Você é o responsável da prisão. Ele achou graça diante do carcereiro. Os prisioneiros tinham sonhos, tiveram sonhos, foram contar a ele, e ele revelou o sonho aos prisioneiros, e um deles falou assim, olha, quando você estiver diante do faraó, se lembre de mim. E diz a história que isso durou muito tempo, aproximadamente 2 anos, quando aquele homem volta ao palácio, volta a cuidar da mesa do rei, que era aquele que era o copeiro, né, do rei, o padeiro que perdeu a cabeça, né, que foi morto, copeiro, ele não se lembrou de José, e José, ele estava lá, né, e poderia estar muito decepcionado naquela prisão, mas ele estava lá, não diz na palavra de Deus que ele era uma pessoa decepcionada com tudo aquilo que estava acontecendo. Eu posso até imaginar, né, dentro do meu coração o seguinte, que aquela prisão se tornou um lugar muito bom para se viver, porque ele conseguiu fazer isso agindo do jeito que ele agia. Então ele já não estava mais se importando em estar ali preso, mas Deus tinha um propósito na vida dele, de colocar como administrador do Egito. E o que ele foi como administrador do Egito? O melhor administrador de todo o Egito, a ponto de ele ser considerado abaixo apenas do faraó do Egito. Tinha um sinete, um anel de faraó. Ele que tomava as decisões. Chegou um momento em que as pessoas não tinham dinheiro mais para comprar alimento. Sabe o que ele fez? Ele começou a comprar as terras para Faraó. Tudo era de Faraó. Ele foi um excelente administrador, o melhor administrador. E logo depois, quando o seu pai estava por falecer, os irmãos ficaram muito preocupados, porque agora José vai à forra com a gente. E isso chegou aos ouvidos de José. E aí José, ele diz a seguinte frase: olha, não foi vocês que me mandaram para cá, para o Egito, não. Foi propósito de Deus. Eu vim para aqui para salvar e para cuidar da família. Não foi vocês que me mandaram para cá, não. Isso foi tudo propósito de Deus na vida de toda essa nação, na vida de todas essas pessoas que estão sendo salvas através da minha posição. Em terceiro lugar, quem busca o melhor permanece fiel a Deus. Irmãos, a vida de José é uma vida de exemplo de fidelidade. Ele permaneceu como o melhor filho e um filho bom, mesmo em meio àquelas circunstâncias. Ele permaneceu sendo bom como escravo, mesmo tendo a circunstância de escravidão. Ele permaneceu fiel a Deus, mesmo estando na prisão. Ele permaneceu fiel a Deus quando chegou a administrador do Egito. Ele permaneceu fiel a Deus. Ele permaneceu fiel a Deus mesmo depois diante do medo dos seus irmãos. Ele falou assim, não, eu que vou cuidar de vocês. Ele permaneceu fiel. Olha, fidelidade é algo que muitas vezes ela se muda por causa das circunstâncias. Não é verdade? Às vezes tem pessoas que são fiéis
até a doença. Quando chega a doença, elas não permanecem fiéis, porque elas não aceitam viver com aquela doença. Elas são fiéis a Deus enquanto estão pedindo cura para aquela doença. Mas quando vem que aquela doença está piorando e ela pode vir a morrer, elas perdem a fidelidade a Deus. Elas são fiéis quando tem pouco. São fiéis quando tem pouco. Mas quando chegam ao muito, perdem a sua fidelidade a Deus. Elas são fiéis enquanto estão vivendo no aperto. Não, eu quero ser fiel aqui, porque eu quero que Deus me ajude. Mas aí ela sai do aperto, ela fala assim: Senhor, eu não preciso mais da sua ajuda. É igual aquela pessoa, né, que está andando na linha do trem, prende seu pé na linha do trem. E aí, de repente, ele está tirando com muita tranquilidade seu pé da linha do trem, mas até o momento que ele vê que o trem está vindo. Aí ele começa: meu Deus, deixa eu tirar meu pé dessa linha de trem. Aí começa a puxar o pé. Começa a puxar o pé. Meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Aí ele começa a fazer um monte de promessa. Senhor, se o Senhor me ajudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E quanto mais o trem se aproxima, mais intensa fica as suas promessas. Se Deus ajudar, se Deus ajudar. Quando o trem está chegando muito perto, ele tira o pé. E aí passa o trem. Ele falou: Senhor, não precisa me ajudar não, que eu já tirei meu pé. Ah, tem gente que é assim. Enquanto está acontecendo uma circunstância, na vida dele ele é fiel, mas quando muda uma circunstância, ele deixa de ser fiel. José era um homem fiel em qualquer circunstância. E em último lugar, quem busca o melhor tem a melhor referência, que é Deus. Olha, eu quero buscar ser o melhor. Melhor na minha vida cristã. Qual é a referência do melhor da vida cristã? Sede santo, porque eu sou santo. Eu, pastor Eliezer? Não, né? Sede santo, porque eu sou santo. Eu sempre, quando leio esse texto, e eu faço a aplicação dele, a régua de Deus, ela é muito alta. Você pode procurar em qualquer pessoa desse mundo e falar assim: eu quero ser igual fulano de tal, eu quero ser igual Billy Graham, grande evangelista. A régua de Deus não é o patamar de Billy Graham. Ah, eu quero ser igual Martinho Lutero. Não, a regra de Deus não é igual Martinho Lutero. Ah, eu quero ser igual o pastor fulano de tal. Não é. Sede santo porque eu sou santo. Jesus Cristo é o nosso referencial. Ele não vai nos decepcionar. Às vezes a gente vê pessoas dizendo: saí da igreja por causa disso que eu vi na igreja. Você não tem um bom referencial. Você não tem um bom referencial. Ah, eu vou para aquela igreja porque aquela igreja é a melhor. Não vai para lá não, você vai estragar aquela igreja. Se ela é melhor, né? Uma vez eu falei isso para uma pessoa. Ah, eu saí de uma igreja, ela falando, eu saí daquela igreja para vir para essa igreja, porque essa igreja daqui, eu vejo que é isso. Eu falei assim: ó, não vem para cá não. A igreja aqui não é um bom referencial não. Por que você está falando? Por causa de mim. Eu já não sou um bom referencial. Não sou, gente. O melhor referencial é Jesus Cristo. Então quem diz que sai da igreja por causa de um irmão, por causa de alguma coisa que viu dentro da igreja, por causa de um pastor da igreja, nunca buscou o melhor referencial. É Jesus Cristo, que é Deus. Ele não falha. Cara, eu não vou sair dos caminhos do Senhor porque Deus é a minha referência. José tinha isso, não era Jacó a referência dele. Não era
Abraão, a referência dele era Deus. E ele era o que era porque vivia na presença de Deus. Aí que eu queria chegar, irmãos. A referência do nosso texto não é José, é Deus. É Deus. E hoje nós vivemos na dispensação da graça. O nosso maior referencial é Jesus Cristo. Se nós queremos ser o melhor nessa sociedade, se nós queremos ser o melhor filho, o melhor funcionário, o melhor pai, melhor mãe, se nós queremos melhorar a nossa vida, influenciando essa sociedade, marcando o nosso tempo, nós devemos entregar a nossa vida a Jesus Cristo, para que Ele faça o melhor na nossa vida, e que nós alcancemos isso, esse objetivo da nossa vida, sermos melhores. Nós precisamos disso na nossa vida. Eu não acredito que você não busque o melhor. Você quer o melhor para a sua vida, eu sei disso. Quer o melhor para a sua família. Mas só Jesus Cristo é que pode fazer isso em nossa vida. Deus fez na vida de José. E o referencial desse texto que nós lemos é Deus na vida de José. Jesus Cristo tem que ser o nosso referencial. E as pessoas têm que ver Jesus Cristo em nossa vida. Hoje nós temos um parâmetro daquilo que é certo e errado. Nós podemos pensar, quando vem alguma coisa errada diante de nós, nós devemos fazer uma pergunta: Jesus Cristo aceitaria isso? Tem um livro maravilhoso que diz: em seus passos, o que faria Jesus? Os irmãos ainda não leram esse livro, leiam esse livro. Livro maravilhoso. Eu li esse livro e li às vezes no ônibus. Uma vez no ônibus eu estava lendo o livro e comecei a chorar. Eu fiquei com tanta vergonha que eu chorava tão alto. Eu acho que devia estar soluçando e algumas pessoas no ônibus estavam percebendo que eu estava chorando. Mas eu estava chorando porque eu percebi que muitas vezes eu não faço essa pergunta: Jesus faria isso? Jesus faria isso? Porque se eu quero seguir um referencial na minha vida, esse referencial é Cristo. E Paulo, ele chegou a dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que muitas vezes Paulo falava assim: olha, creio no meu evangelho. E alguns estudiosos chegaram à conclusão de que Paulo era soberbo. Paulo não era soberbo, ele estava falando: creio no meu evangelho, que o meu evangelho é o evangelho de Jesus Cristo. Por isso que ele dizia isso. Porque a vida que Paulo vivia não era mais a vida dele, mas a vida de Cristo. Vivendo Cristo em nossas vidas, nós vamos ser melhores. Pense nisso e que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando ao nosso Deus com mais 2 cânticos. Vamos ficar de pé, irmãos, para estarmos louvando ao nosso Deus. Se eu apenas te tocar, se não é tão bonito, esse cântico é tão bonito, nós possamos estar buscando tocar em Jesus, espiritualmente, né? Falando. E nós podemos tocar em Jesus com a nossa alma, e Ele pode tocar em nós também com o seu Espírito. Nós possamos estar depositando toda a nossa fé em Jesus Cristo, para que Ele possa estar constantemente tocando em nossas vidas, estar sempre presente em nossas vidas, e que experimentemos tudo aquilo que Ele pode fazer em nós.
Se eu apenas te tocar, o milagre viver em minha vida. Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. Meu milagre vim buscar, só você pode mudar minha história. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Já sofri. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Isso apenas. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. O teu amor. Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se apenas. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Seus irmãos, continue com esse cântico aí, dedilhando. E que você possa estar nesse momento fazendo uma reflexão. Você quer tanto uma mudança na sua vida,
Você está sentindo que precisa de uma mudança na sua vida, passar a viver uma nova realidade. Às vezes a gente está na casa do Senhor, a gente participa dos cultos, mas a gente nunca se decidiu tomar um passo a mais, um passo na nossa santificação, nos dedicando mais à obra do Senhor. Eu quero tomar uma decisão na minha vida, fazendo algo mais na minha vida, me dedicando mais a Deus, me dedicando mais à oração, me dedicando mais aos trabalhos do Senhor, sendo mais efetivo na obra. Eu quero tomar a decisão de me batizar, de agora assumir um verdadeiro compromisso com Deus, para que Deus possa me fazer melhor. Porque Deus, Ele quer fazer sempre o melhor na nossa vida. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. A sua palavra assim nos diz. Mas nós devemos buscar estar debaixo da vontade de Deus. E isso é um propósito que nós fazemos em nosso coração. Ninguém nos manda fazer isso. Ninguém nos obriga a fazer isso. Nós precisamos colocar em nosso coração esse propósito. Às vezes a gente está apenas vindo à casa do Senhor, às vezes participando apenas de um momento no culto. Isso não é suficiente para nós, isso ainda não é o suficiente para Deus. Pela manhã eu estava falando da questão da fidelidade. Em que nós devemos ser fiéis? Em tudo. E o que é tudo? É a nossa vida. Então nós devemos nos entregar completamente a Deus, para que Ele possa nos fazer melhor. Olha, nós devemos buscar isso em nossa vida, buscar sendo melhor, sermos melhores. Você quer isso para a sua vida? Se você entendeu a mensagem e se você acha que Deus falou hoje ao seu coração dessa maneira, eu quero que você venha à frente e você se consagre mais a Deus. Se você tiver esse objetivo, eu quero me consagrar mais a Deus, eu preciso me consagrar mais a Deus. Se você quer isso para a sua vida, vem à frente que eu quero orar por você. Se você quer entregar a sua vida a Deus, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, eu quero apelar para que você venha à frente hoje, se entregando a Cristo como seu Salvador. Alguém, eu quero orar por você. Eu quero que Deus, Ele faça ainda mais em minha vida. E foi assim que viveu José. Deus, a cada circunstância, fazia mais na vida dele. Eu não sei qual é a sua circunstância, aquilo que você está vivendo nesse momento, mas eu tenho certeza que Deus quer fazer mais na sua vida. Alguém que quer vir à frente, eu quero orar por você. Crente ou não, eu quero orar por você. Que você sentiu que você precisa se colocar mais na presença de Deus. É hora de consagração. Temos alguém que trouxe ainda as crianças à frente, tá? Deus possa estar consagrando também essas crianças a Deus. Vou esperar. Se você quer vir à frente, quer ser mais consagrado a Deus, peça isso a Deus nesse momento. Vem à frente. Eu não vou perguntar aquilo que você quer fazer, não. Só venha e se coloque diante de Deus. Há mais alguém? Pode vir, eu vou esperar. Porque quando eu estava preparando essa mensagem, eu vi que o quanto esse homem confiava em Deus e o quanto ele cada vez mais se consagrava a Deus, independente daquilo que ele estava vivendo. Porque às vezes a gente quer esperar alguma coisa mudar na nossa vida para que nós estejamos ainda mais na presença de Deus. Entregue essa circunstância na qual você está vivendo a Deus, esse momento a Deus. Ele te fará melhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Pai, eu quero entregar essas vidas em Tuas mãos, Pai.
através da oração feita por essa igreja. Toma cada um dos teus servos que estão aqui na frente em tuas mãos. Enche-os com o teu Espírito Santo. Faz-os transbordar com a tua graça, Pai. Pai, dá crescimento a essas vidas espirituais. Faz-os melhores, Pai, diante da tua presença. Faz-os melhores com o poder da tua graça. Derrama cada vez mais a tua unção sobre essas vidas. Enche o Senhor com a alegria do Espírito, para que eles possam sair daqui hoje com uma disposição ainda maior, de estarem fazendo tudo para a glória do teu nome. E, Senhor, que eles possam desfrutar dos mesmos resultados que desfrutou José. Porque nós sabemos, Pai, que quando estamos na tua presença, quando nos rendemos a ti, quando nos entregamos a ti, sabemos que podemos desfrutar o melhor de Deus na nossa vida. E, Pai, queremos, Pai, te pedir que o melhor de Deus esteja, Senhor, sobre a vida dos teus servos que estão aqui nesse momento pedindo isso. Que eles já possam estar experimentando agora, Pai, tudo aquilo que tu tens a fazer em suas vidas. Que eles possam sair daqui, Senhor, com essa responsabilidade em seus corações, de serem vistos como servos de Deus, como melhores naquilo que eles são, como dentro da sua família, dentro da sua vizinhança, dentro do seu trabalho, e que eles possam, Pai, ter o principal em suas vidas, a glória de Deus refletindo em seu viver. Que Jesus Cristo seja visto na vida dos teus servos, e que o teu nome seja engrandecido na vida dos teus servos. Fortaleça-os, Pai. Senhor, capacita-os para que eles possam ser uma bênção para essa geração, uma bênção para a sua casa, uma bênção para a nossa sociedade, e que eles possam também servir de referenciais, Pai, nesse mundo, aonde nós buscamos referencial, mas aonde é difícil encontrar, mas que eles possam estar sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que nunca há de nos decepcionar, sempre vai ser o nosso exemplo, e vai sempre ser aquele no qual nós estaremos agarrados com a nossa fé, inabaláveis, colunas do Senhor, como a tua palavra nos ensinou nessa manhã, sendo propriedade de Deus nesse mundo. Muito obrigado por tudo. No nome de Jesus, amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. Continuar louvando ao Senhor. E o amor não falha. Havia um amor maior do que esse, de entregar o seu filho, morrendo na cruz do Calvário, por amor de cada um de nós. Não existe maior amor. Esse foi o maior amor representado neste mundo. Ele tem amor por cada um de nós. Viu? Nós vamos na bênção apostólica agora, e logo depois eu estarei indo à porta para cumprimentar os irmãos. Quero dar um abraço naqueles irmãos que ainda não deu um abraço, né? Mas muitos irmãos já nos deram um abraço e nós já nos confraternizando. Mas aqueles irmãos que estiver na posição para nos dar mais um abraço, a gente vai estar disposto a abraçá-los, porque abraçar, elogiar, né, amar nunca é de menos. Nós nunca amamos demais alguém, né? Nós amamos com intensidade, podemos fazer isso tudo com intensidade. Sejamos intensos no nosso relacionamento, principalmente nesse lugar onde a comunhão do Espírito Santo nos une. Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
O Espírito Santo seja com todos nós, seja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Então, também, você não vai embora correndo, não. Vai ficar em paz, lá para trás. Nós vamos confraternizar com o casal. Opa, que coisa boa. Pode ir lá para frente, nós vamos orar. Bom? Então tá bom. Tá bom? Vamos louvar o Senhor. Então a gente se vê lá atrás, né? Se os irmãos quiserem bater palma, pode bater, tá? La, 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 la. Nada vai me separar, mesmo se eu abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Nararara, nararara. Teu amor não falha. Nararara, nararara. Monte profundo é o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Nararara, nararara. Teu amor não falha. Nararara, nararara. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não
sou muito obediente à palavra de Deus, onde diz que honre aquele que tem honra. E então, a igreja quer honrar esse casal que tem sido maravilhoso, que tem acompanhado junto conosco. Irmã Érica, direciona a Deus, interceda por esse casal, que a mão do Senhor sempre os acompanhe, entendeu? É um privilégio mesmo, duas pessoas comemorarem aniversário juntos. Um dia só pulou outro dia. Amém. É. Mas não, você é garotão, nem parece. Estender as mãos para cá, irmãos, vamos orar por eles. Senhor Deus, o nosso Pai, obrigado, Senhor, por termos esse casal aqui na frente da liderança da nossa igreja. Que eles sejam aqui bênçãos na nossa vida, na vida dos irmãos. Que o Senhor esteja derramando, Senhor, sobre a vida deles, a sua proteção, o seu amor, Pai. Que o Senhor os fortaleça, porque não é fácil, essa caminhada não é fácil. Mas estamos aqui para ajudar e o Senhor sempre esteve com eles, sempre estará. Amém, Jesus. Nós agradecemos pela vida do pastor e da Cristina. Os fortaleça. Cristina vai estar completando amanhã mais um ano de vida. Que o Senhor a fortaleça. Que o Senhor dê forças para essa caminhada, né? Que seja bênção, continue sendo bênção sobre nossa vida, Senhor. Obrigado, te agradecemos. Que todos tenhamos uma boa semana. Obrigado. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar parabéns para eles?